Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro texto, Mateus capítulo 15, versículo 28. Lembra que o texto é a chave. Pega a chave. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Você pode dizer amém a isso? Vamos lá, mais outro texto. Lucas capítulo 7, versículo de 9 a 10. Preste muita atenção, pegue isso. Deixa Deus ministrar no teu coração essa hora, deixa. Lucas 7, 9, 10. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Você pode dizer amém? Você está comigo? Vamos lá. Mateus, capítulo 14, versículo 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou? Aleluia. Mateus 16, 8. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Até aqui. Nós vamos orar agora ao Senhor, pedir palavras, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, crendo, entendendo que a palavra é do Senhor, a palavra que entra e penetra juntas e medulas, a palavra que penetra e chega ao homem interior, a palavra que sonda o mais íntimo do nosso coração. Pedimos agora que seja liberada essa palavra sobre a nossa vida. Não há nenhuma resistência para que a tua palavra alcance o nosso coração. Nós declaramos agora sobre nós mesmos: terra fértil, terra fértil. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje: por que você não usa a sua fé? Na semana passada eu falei, por que você não ora? Olhe, preste muita atenção nisso. Tirando estas coisas que nos distinguem, nós passamos a viver como qualquer outra pessoa vive, sem testemunho, sem nada acontecendo. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que ela não usa a sua fé, ela está vivendo como qualquer outra pessoa que diz que tem Deus, né? Sujeito, todos nós somos sujeitos a chuva, frio, calor, sujeito, nós somos, né? Às vezes eu estou vindo para o culto, irmãos, aqui, debaixo de oração, né? Eu não gosto até nem que fale muito dentro do carro, não gosto que outro assunto. Eu estou indo pregar, estou vindo, né? Geralmente põe música, põe louvor, vem vindo. Quantas vezes, irmãos, quase batida de carro, quase alguma coisa, é sujeito é igual. Mas, irmãos, o que provoca histórias na nossa vida é orar e usar a nossa fé. Então eu queria falar sobre isso. Por que você não usa a sua? Por que você não usa
a sua fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, fala dos heróis da fé. Se você já leu, você vai perceber algo. Não é ter a fé, é usar a sua fé. Não é, todos têm fé, todos vão dizer eu acredito. Mas então por que você não usa? Por que você não desenvolve o que você acredita? Por que você então não trabalha isso se você acredita? Por que hoje você não acredita mais que o ano passado? Por que hoje você não tem histórias, não tem testemunhos, não tem conquistas, não tem vitórias, não tem marcos em relação àquilo que você crê? Por que ainda é a mesma coisa? Sendo que você tem, mas não usa, né? Os heróis da fé, a Bíblia fala assim, usando a fé que eles tinham, sem ver, sem ter o que nós temos hoje, as histórias deles, eles não tinham nada. Deixa eu falar para você, nunca na história desse país, pelo amor de Deus, falei igual agora, Jesus, haviam construído uma arca. Imagina hoje, se Deus chama alguém para construir uma arca, e Deus ia falar assim, da mesma maneira como eu estive com Noé, eu vou estar com você. Olha como é que é isso, diferente? Entende? Aí você fala assim, puxa, é verdade. Aí você crê. Eles não tiveram nada, eles tiveram que crer e ponto. E usaram a sua fé. E a Bíblia diz assim, ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam o que Deus lhes prometera, fecharam bocas de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam de morrer à espada. Alguns, usando a fé que tinham, tornaram-se fortes, fizeram exércitos inteiros recuar. Algumas mulheres, usando a fé que tinham, receberam de volta os seus maridos mortos. Então eu queria falar hoje, por que você não usa a sua fé? Seja ela grande, pequena, seja ela, pastor, faz 50 anos que eu tenho fé. Ok, por que você não começa a usar? Né? Em Hebreus, diz que fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Fala para alguém do lado assim, olha, tem algo te esperando. Mas fala que é bom, senão ela está tão desacreditada que ela fala assim, Deus me livre. Fala que é bom, fala assim, tem algo bom te esperando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós, isso é fé. Fé é certeza pessoal, é algo que não pode estar baseado em outros, não adianta outros, e esse é o maior problema nosso, porque nós aprendemos a usar a fé dos outros, né? Vendo a fé dos outros, nós corremos atrás, só que ele usa a fé e você não usa, você só acredita, né? Nossa, eu acredito no ungidão, naquele homem, porque ele tem, nossa, as histórias dele, levantou na cadeira de roda, o outro, mas ele está usando, né? E nós só acreditamos, a gente fica ouvindo e eu acredito, então usa, né? Por isso que em Tiago, o apóstolo está escrevendo para a igreja e falando, igreja, parem de ser ouvintes e se tornem praticantes, porque era uma igreja que já estava gostando do que ouvia, dos relatos apostólicos da igreja. Comece a praticar sua fé, pare só de, eu creio, tudo bem, o que você faz com aquilo que você crê? Comece a pôr em prática, né? Quem está me ouvindo, diga amém aqui. Então, infelizmente, nós não aprendemos a usar a nossa fé. Em Lucas 17:6,
Diz, e ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava. Alguém já viu essa semente? Gente, é uma bolinha assim, pequenininha mesmo. Não posso nem falar que é uma bilha, porque é menor que uma bilhazinha, assim, é um negócio pequenininho mesmo. Então ele fala assim: mesmo que a sua fé, que você tem uma fé assim que ela é muito pequena, mas se você começar a usar, algo vai acontecer, ok? Estuda comigo. Então agora eu li alguns textos com vocês, 4 textos. Eu quero falar aqui rapidinho. Vamos lá. O primeiro texto fala de uma mulher. Preste muita atenção, que isso aqui é muito importante assim, ó. Fala de uma mulher. Primeiro texto que eu li, que foi Mateus 15, 28. Fala de uma mulher que não era da igreja, não era discípula de Jesus, mas em algum momento ela ouviu falar: tem um homem aí, tem um nazareno, tem um filho de um carpinteiro, que ele está fazendo sinais. Estão falando que tem um homem aí agora, que ele está operando milagres. Essa mulher tinha na casa dela uma pessoa possessa por demônio. Ela ouve falar isso, ela vai até ele. Olhe para mim, tenta imaginar, se você conhece ou já viu, uma casa em que há históricos de possessão, de pessoas endemoniadas. Uma vez eu fui chamado a uma casa dessa, e pastor, corre aqui. E eu cheguei lá, vi alcoolismo e a pessoa possessa, e como ela estava muito tomada pelo álcool, e então eu pedi à família licença, peguei o homem, falei: vai para o banho. Liguei o chuveiro para ele, entrei dentro do banheiro dele, liguei o chuveiro para ele, abri a porta, eu e ele. A família estava em estado crítico, chorando, apavorado pelas coisas que ele tinha feito ali, possesso. E falei para ele: João, entra, eu vou ficar aqui na porta, você vai tomar banho, você vai sair, nós vamos sentar. Ele entrou. Quando ele entrou, eu puxei a porta e fiquei na porta. Quando ele entrou, a voz falou com ele: quem é esse aí, João? Eu não quero ele aqui na sua casa. Você imagina uma casa assim, que tem um demônio lá, falando, agindo? Essa mulher era assim. Agora olha para mim, essa mulher assim, usou talvez uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Ela usou. Sabe o que Jesus falou dela? Sua fé é muito grande. Por que que ele vinculou tamanho? Pelo uso. Alguém pode dizer amém? Pelo uso. Porque ela usou, né? A fé dela fez com que ela dissesse, né? Tem misericórdia de mim. E foi buscar. E ela ouviu não, mas ela continuou acreditando. Ela ouviu não, mas ela continuou acreditando. A fé dela, que ela pôs em prática, que ela usou, era para migalhas. E a fé de migalhas ouviu da boca do Cristo: você tem uma fé muito grande. Vamos lá? O segundo texto fala de um centurião romano, um líder de 100 soldados aí. Um dos soldados dele está mal, está com problema de saúde, está lá doente, está enfermo. E ele ouve falar que tem um homem aí, um nazareno, que está acontecendo alguma coisa. Ele ouve falar, já é notícia, isso já está virando problema, inclusive,
porque multidão estão se aglomerando, para o romano isso era um problema, e ele ouve falar desses sinais, ele está com um problema, e ele fala para alguns soldados deles: eu quero que você vá procurar os líderes judeus, chame eles e diga que eu preciso que esse filho do carpinteiro aí venha aqui. Desculpa, eu vou fazer uma coisa só para você entender o contexto. Eu quero que ele venha fazer uma reza. Quero que ele venha fazer que ele venha benzer aqui, porque ele não sabe nada. Ele não sabe o que a gente sabe. Ele não sabe o linguajar nosso. Ele não sabe como nós cremos. Ele só pede para ele vir aqui fazer aquele trabalho. Né? Eu que ele nunca vi isso. Aí quando os líderes judeus vão lá e falam: olha, nós estamos com um problema. Tem um centurião romano que está pedindo a presença sua. Os judeus não acreditavam nele e tiveram que ir lá falar com ele. Nós estamos com um problema. Tem um líder romano que quer que o senhor vá lá na casa dele lá. Jesus falou: eu vou. Pensa agora os judeus falando assim: mas como assim o senhor vai? O senhor entra na casa de qualquer um? O senhor vai na casa de pecador também? O senhor entra na casa de romano? Aqui está se confirmando algo: veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam. Aí Jesus está indo. Quando Jesus está indo, o centurião ouve falar, falou: olha, o Cristo lá, Nazareno, está vindo. Quando ele ouve falar, ele falou: não precisa. Não precisa este homem vir aqui. Pensa politicamente que encrenca seria isso. Não precisa. Eu sei como é que funciona, que eu também sou eu. Não é igual o dele, o jeito dele, mas o meu aqui, se eu mando fazer, é feito. Deve ser assim com ele, manda que ele fale lá. Jesus fala assim: nunca encontrei entre todos os judeus de Israel um homem com tanta fé. Você vê que ele vincula tanta fé, um exagero de fé, ao uso, a usar o que crê, né? Uma pessoa que não é da igreja, uma pessoa que não segue, uma pessoa que não lê, uma pessoa que não aceita, mas acredita e usa aquilo que acredita. Está me acompanhando? Vamos lá, o terceiro texto que eu li fala de Pedro. Voltou. Tinha sumido esse barulho aqui da igreja. Que saudade. Ela está olhando, me procurando, está me procurando. Ela, que saudade. Fala de Pedro. Teve um probleminha de saúde, né? Por isso que não esteve aqui conosco, aqui passou por um probleminha de saúde, mas graças a Deus, olha lá, cheio de saúde, como é bom. Aleluia. Aleluia. Olha lá, feliz. Olha lá. Vem cantar no coral, filha. Aleluia. Fala que Pedro, ele começou a usar a fé. Ele começou a usar, ele usou a fé. Ele usou. Só que aí ele andou sobre a água. Num determinado momento ele parou de usar a fé. Por quê? Porque ele foi distraído, ele foi assombrado, ele foi derrotado pelas circunstâncias, e ele não conseguiu, diante das circunstâncias, dos falatórios, dos gritos, das ofensas, dos sintomas, ele não conseguiu manter o uso da fé, ele não conseguiu. E diz a Bíblia assim: e observando o vento forte, começou a afundar. E nesse momento que ele afunda, que ele está afundando, imediatamente, primeiro, Jesus segura na mão, e ao segurar na mão, tirando ele da água, fala assim: homem de pequena fé. E aí vincula algo. Se você estiver anotando, seria bom anotar isso. Fala assim: você duvidou
Então ele vincula o duvidar ao não uso da fé. Então, quem não usa a sua fé é o mesmo que duvidar. Você pode falar, eu tenho, você usa? Não, então você é incrédulo. É sério ou não é sério? O quarto texto, Jesus deixa claro que eles não aprenderam a usar a fé, não aprenderam, viram coisas acontecer na frente deles, viram. Olha, gente, se isso não estiver falando com você agora, eu não sei mais o que fala, porque estar numa igreja, estar num contexto como esse de igreja, ver o que você já deve ter visto, já ouviu falar, e ainda não pôr prática, e ainda não usar, não começar a usar isso, aí eu não sei mais. Então por isso que essa palavra, por que você não usa? Por que você não começa o dia usando a sua fé? Por que você não vai antes de dormir usar a sua fé? Como assim, pastor? A palavra de Deus diz, o choro vai durar a noite inteira, mas a minha fé, já declaro, amanhã será um dia novo, um dia abençoado, melhor que hoje, dia de vitória, eu creio. Use a sua fé. Não vai dormir de qualquer jeito, não vai dormir como todos dormem, não vai se deitar como todos estão, não. Eu vou deitar crendo que, pelo Senhor, né, amanhã vai ser um dia melhor. Deus já tem preparado, né? Ok? Então, o quarto texto deixa claro que eles não aprenderam a usar. Então, Mateus 16, 9 e 10, ele está falando isso. Ainda não entenderam, não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Então, e assim mesmo, vendo tudo isso, vocês conseguem linkar, relacionar ao povo que está no deserto e viu 10 pragas, eles viram 10 pragas maravilhosas, coisas extraordinárias, e agora está diante de uma situação e não consegue usar a fé, não consegue usar a fé para ter água, não consegue usar a fé para ter comida, não consegue usar a fé para vencer seus inimigos, mesmo tendo visto, não consegue usar. Tem fé? Tem, mas não usa. Não usa. Por isso que Golias tinha 2,90 metros para fazer com que ninguém conseguisse usar fé. Por isso que os exércitos eram sempre numerosos demais. Você nunca vai ler na Bíblia assim, veio 100 homens para lutar, não, nunca. É sempre assim, não sei quantos mil vêm para lutar. Diz assim, eram como gafanhotos. É sempre assim, para fazer com que nós não consigamos usar a fé. Mas quem usou, venceu em nome do Senhor. Quem usou. Ok? Vamos lá. Agora eu vou andar mais rápido aqui. Então vamos ver como usar a nossa fé. Você pode dizer um amém? Só para saber que você está comigo aqui. Você deixa Deus ministrar na sua vida? Semana passada foi, por que você não ora? E eu falei, gente, são 39 anos eu estou na igreja. 39 anos. Se você marcar assim uma reunião, gente, vamos orar. Gente, poucas pessoas entendem que é um momento assim de céu aberto. Oração é momento de céu aberto. Coisas extraordinárias podem acontecer. Então, assim, se o povo soubesse, se cada um de nós soubéssemos o que é oração, poder de orar, de entrar num quarto, fechar a porta, de estar dentro de um carro, começar a clamar, de estar num lugar como esse, não perder um minuto só, já começar a clamar, Senhor, abre os céus, por quê? Porque virão coisas tremendas, né? Então, a primeira coisa, como usar a fé,
Olha que coisa sensacional isso. Aprenda a dar passos. Fala para alguém assim: aprenda a dar passos. Passos. Aí eu estou respondendo algo. Sabe por que você não usa sua fé? Porque você está parado. Você está parado. Diante do que está acontecendo, você está parado. Diante da situação que está na sua casa, você está parado. Dê passos, vai na direção. Se levante, seja oposição, faça algo. Irmãos, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Sabe por que estamos hoje num lugar que não pagamos aluguel? Quanto seria o aluguel do imóvel desse aqui? Porque nós demos passos. Passos, irmãos, foram passos. Ah, pastor, mas foi uma luta. Era, irmão, por quê? Porque a nossa fé era o tamanho de um grão de mostarda. Hoje, nós concluímos o alambrado. Quem nunca foi lá no Recanto, lá, ou quem foi, o alambrado, ele estava mais ou menos ali, puxa, acho que no meio ali acho que estava ali próximo ao banheiro, mais ou menos, o alambrado. O alambrado agora foi até o dormitório. Se for lá no Recanto agora, desde lá, está tudo cercado com mourão e alambrado. Chegou até o dormitório. O dormitório já está todo marcado, já foi feito gabarito já. Para a semana que vem a máquina já começar a fazer os furos com 4 metros. Vocês nem imaginam quantas brocas vão, né? Começar as brocas, a fundação e começar a levantar paredes dos dormitórios. Passos. Eles falaram: nossa, pastor, a igreja então está nadando de dinheiro. Nós estamos nadando na fé, meu irmão. É melhor que nadar em dinheiro, acredita? Por quê? Porque vem na hora certa. São necessidades supridas. É melhor. São passos. Aprenda a dar passos. Como é que Pedro andou na água? Ficando no barco? Dando passos. Por que ele afundou? Parou de dar passo, olhou. Aquele momento que ele para, olha, afundou. Como usar fé? Dê passos, vá na direção. Faz a ligação. Vai atrás. Manda lá. Dá um passo. Você dá um, Deus dá 2. Por isso que Deus, quando Ele fala com a gente, fala assim: não olha para o exército que é muito maior que você. Lembra que o Senhor teu Deus vai na tua frente. Vai lá, né? Então, muito importante isso aqui. Lucas 17, 14, Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Diga amém. Tenta imaginar, e eu fiz isso, tenta imaginar essa história dos 10 leprosos, se eles não tivessem ido, se eles tivessem assim, só tentar criar algo aqui. Jesus falou: gente, ir ao sacerdote é lei, tá? Está em Levíticos. O examinar a lepra é lei. Se o sacerdote não desse o aval, não verificasse a pele, e o sacerdote não declarasse a cura, ele teria que continuar gritando: leproso, leproso, leproso. Isso é lei. Então Jesus, vão ao sacerdote. Fez nada. Vão ao sacerdote. Tudo que nós temos é uma palavra. E nós temos que nos mover por essa palavra. Nós temos que dar passos por causa de uma palavra que temos. Alguém está aqui? Meu irmão, se tem uma palavra, ande. Fale assim comigo: Deus está comigo. Ande. Porque ainda que eu passe pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Dê passos, irmão, dê passos, vai dando, aprenda a ir na direção de algo, aprenda a ter um alvo e vai na direção, aprenda a ter um sonho e vai na direção, vai dando passos. Isso te livra de choro? Não, mas te aponta a vitória. Você acha que eu não chorei? Chorei, mas hoje estou aqui debaixo do telhadinho, né? Está aqui, sem pagar o aluguelzinho. Aleluia.
Foi um barato que o pessoal do banco veio aqui. Falou, pastor, a gente tem visto aí e tal. A gente veio aqui para oferecer para o senhor aqui uma linha de crédito. Eu falei assim, não fale disso aqui dentro. Nós somos contra. Não, mas como é que vocês fazem tudo? Aí eu vou ter que te explicar com mais tempo, porque a gente acredita. Dia a dia a gente acredita. Deus vai honrar. De algum lugar, socorro virá. Vai ser assim, dê passos, o Senhor vai honrar, em nome de Jesus. 1 Samuel 17:32, Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou. Ele não falou assim, ninguém deve ficar com medo. Vamos nos reunir aqui, vamos. Ele não falou isso. Ele falou assim, eu vou dar um passo, pois eu sei quem tenho crido. Ele é o mesmo que mata leões e ursos. Eu vou dar um passo. O Senhor dos exércitos é quem lutará por nós. Eu vou dar um passo, né? Então aprenda isso, a dar passos, irmãos. Poxa, será que Deus está falando com alguém aqui hoje? Dê passos, irmãos, dê passos concretos, dê passos. Acredite, vai na direção, vai na direção. Quem abre porta é o Senhor. Amém? Então vamos lá. Outra coisa, como usar a fé? Declare sua fé. Quem tem fé aqui, diga amém. Mas fé no quê? Declare, fale a sua fé, fale o que você acredita. Fale, meu irmão, não, sabe, vão rir. Jesus falou, a menina não está morta, ela dorme, riram. Meu irmão, vão rir, mas uma hora verão que a tua fé, ela não é morta, ela não é cega, é uma fé verdadeira. Aquilo que você fala, alguém vai ter que dizer, verdadeiramente Deus está com você. Fale, meu irmão, fale, se você crê, fale da sua casa, fale da sua vida, fale do seu futuro, fale, vai falando, eu creio, meu irmão, vai falando, em nome de Jesus. Eu estou aqui falando com sertão, né? Falo com você de sertão, estou falando de sertão há quanto tempo? Sertão, então, meu irmão, mas cada ligação traslado de Petrolina, Barra de São Pedro, R$6.500. Carreta, 22 mil. Então, mas não, meu irmão, só estou dando passos, né? Crendo que há um Deus que Ele move céus e terras. Eu estou dando passos, é isso, né? Não tem mais micro-ônibus em Barra de São Pedro, ali, não tem Trindade, não tem mais, né? Como é que vocês vão fazer? Meu irmão, nós estamos dando passo, de alguma forma, de algum lugar, o Senhor vai cuidar de todas as coisas, né? Então, são lutas, mas Deus está cuidando, eu creio, eu estou indo na direção, Declare a sua fé. Declarar é torna público, não oculta, não, fale disso. Marcos 5, 27 e 28, eu gosto tanto dessa história, gente, porque as traduções antigas, elas dizem assim, que essa mulher pensava em voz alta, pensava consigo mesma, mas preste atenção que quem está anotando, ouviu, quem está anotando, falou, essa mulher aqui, a gente passava por ela, a boca dela ficava mexendo, ela falava umas coisas, e a gente até queria ouvir que essa mulher falava, e diz alguns, sabe o que ela falava? Ela falava assim, eu vou tocar nas vestes desse homem, e eu vou ser curado. Alguns riam, alguns falavam, você é louca, mas depois de 12 anos gastando tudo, ela começou a falar, eu vou ser curada. Alguém pode dizer amém? Eu vou ser curada. Você pode rir de mim, mas um dia você vai ouvir meu testemunho. Eu vou ser curado. Você pode agora achar muito esquisito isso, mas um dia você vai ouvir o testemunho. Vai dar certo. Vai ter lá, vai estar lá, vai estar tudo certo, vai ser. Em nome de Jesus. Amém? Fale a sua fé. Irmãos, assim, está faltando muito isso, está faltando pessoas que falem a sua fé. Isso contagia, isso pega,
Isso, meu irmão, isso é vírus. Alguém que fale, eu acredito em milagre. O ambiente, ele é gerado por palavras, e está faltando palavras. Um culto como esse, às vezes fica pesado, difícil de carregar, porque não há palavras liberadas, não há pessoas que entram aqui dizendo, hoje algo vai acontecer nesse lugar. Eu creio, libera fé, e o ambiente é tomado por palavras. Alguém ouviu o que eu disse? Comece a liberar palavras de transformação. Eu falo coisas aqui, irmãos, vai ser o maior encontro de homens. Eu estou liberando palavras, vai acontecer coisas, haverá uma libertação no meio dos homens, haverá uma ação poderosa. Estou liberando palavra, eu creio nisso. E sabe o que eu entendo? Eu não quero abrir agora. Eu creio que o céu se move. Está movendo, algo está acontecendo. É a minha maneira de crer no sobrenatural de Deus, que agora, enquanto eu estou aqui dizendo eu creio, homens vão ter cadeias quebradas, laços quebrados, homens que estão presos numa pornografia, num vício, homens que estão engessados na sua fé, homens que abandonaram o altar, homens que pararam de ser fiéis, e vai ter uma ação libertadora. Enquanto eu estou falando isso, meu irmão, eu não posso fazer isso, não há em mim. Não tem como eu fazer isso. Eu estou abrindo as janelas dos céus. Estou abrindo janelas dos céus, irmãos. E a chuva virá. A chuva virá. Você crê nisso? Quando aquela mulher tocou em Jesus, diz a Bíblia assim, ele disse, Marcos 5,34, e ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada deste mal. Você entende que é a fé que ela falava. Não precisou nem perguntar para ela. Do que mesmo que você falou? Não precisou. Porque ela já havia dito, eu vou ser curada. Essa fé que você falou hoje está acontecendo. Hoje está se cumprindo. Seja curada. Seja curada. Por último, viva pela fé. Tem tanta coisa para falar aqui. Meu Deus. Já são 9h11 já. Mas vou tentar ir. Alguém está com sono? Palmeiras já foi campeão. Só nem assistiu o jogo agora, porque já aconteceu. Como usar a fé? Viva pela fé. Viva. Esse viver é estilo de vida. É estilo de vida, é um modo, é um jeito. Qual o seu jeito de viver? Como é que você vive? Ah, pastor, eu vivo assim. Eu sou muito trabalho, casa. Isso é um jeito seu de viver. A fé também tinha que ser um jeito de viver. Para usar a fé, você tem que viver por ela. Viver fala muito de você, né? O jeito que você é. Alguém tem que olhar para você e falar assim, você tem fé. Olhando para você, a pessoa tem que falar, essa pessoa tem fé. Porque é o jeito dela, ela vive assim, ela acredita. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não estou falando de você, de outra pessoa. Você conhece pessoas que você possa dizer assim, pastor, eu conheço uma pessoa que tem muita fé? Quem pode falar isso? Por quê? Porque as atitudes, o jeito delas, a maneira como ela enfrenta tudo. Tudo ela tem uma palavra. É ou não é? Tudo ela tem uma palavra. Você vai conversar com a pessoa, ela tem uma palavra, ela fala. Não tem como você não dizer, essa pessoa tem muita fé. Isso tem que ser, irmãos, não pode ser uma pessoa, duas pessoas. Tem que ser um povo que vive assim, se move assim, fala assim. As pessoas falam, mas que vocês cantam tanto? É a nossa fé. Nós cantamos porque quando nós cantamos pela nossa fé, o Santo de Israel está no nosso meio. É a nossa fé. Ela é determinante, nós somos assim. Nós somos praticantes, nós somos fiéis, nós somos semeadores, nós somos conquistadores, nós marchamos. É nosso jeito, né?
A Bíblia fala do povo de Deus, quando vai falar deles, fala assim: esse povo vem lambendo tudo por onde passa. É assim que fala. Por quê? Era um povo, não perdia. Incrível. Esse povo, por onde passa, eles vêm lambendo tudo. Tá bom? Mais 5 minutos? Vamos lá? Ninguém disse amém, está todo mundo querendo ir embora. Eu vou terminar aqui. Devemos usar nossa fé para orar. Anote isso, para orar. Por isso que muita gente não ora. Por quê? Porque como não usa a fé, vai orar como? Irmãos, você já deve ter feito isso. Não é horrível orar sem acreditar? Falar por falar? Você mesmo falar e não saber para onde é que foi parar a sua oração? Orar sem fé é mandar uma carta sem CEP. Orar sem fé é mandar uma carta sem CEP. É querer mandar um e-mail sem destinatário. Clicar em enviar. Enviar para onde? Com quem você está falando? Para Deus não é. Porque para Deus é necessário que quem se aproxima dele creia que ele é abençoador. Então, orar sem ter a fé, sem usar a fé, gente, ainda vem o outro e fala que tem que orar 1 hora. Não dá, 1 hora? Não acredito nem nos 5 primeiros minutos. Agora, quem acredita, 1 hora é pouco. Porque sabe, irmão, sabe que enquanto ele está orando, algo já está acontecendo já. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, por favor, dá um testemunho agora aqui. Quem aqui orou por algo e no exato instante que estava orando, algo aconteceu em outro lugar, alguma coisa? Fica ali, dá um testemunho. Incrível isso, não é mesmo? Pastor, eu estava orando e lá não sei onde lá estava acontecendo algo. Nós temos que crer desse jeito, crer que no exato momento que eu estou orando agora, o Senhor já está dando ordem a anjos ministradores, já está ordenando anjos lá na sala do hospital, lá no quarto, lá no trabalho, lá no estudo, na faculdade, lá, em nome de Jesus. Estão perseguindo o filho. Ora, o Senhor manda um anjo lá. Manda um anjo lá. Precisamos usar nossa fé para orar, né? Mateus 21, 22 diz: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Tiago 5,15, essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde, perdoará os pecados que tiver cometido. Essa oração feita com fé, tem que usar a fé. Agora olhe para mim, seria importante então, antes de você começar a falar com Deus, fazer igual o Jairo que diz, né? Ajuda-me na minha incredulidade. Antes de começar a falar com o Senhor, Senhor, hoje eu estou incrédulo, mas eu não quero me apresentar a Ti desse jeito. Põe fé no meu coração. Nós precisamos usar a nossa fé para ver o que ninguém vê. Para ver o que ninguém vê. Eu não sei naquilo que você acredita e como você acredita, mas é muito importante você usar a fé para ver aquilo que ainda não aconteceu, como se já estivesse acontecendo. Seria muito importante, porque fé é a prova de que aquilo que não vemos já está acontecendo. Então, para isso acontecer, para não ser algo assim, eu orei, e daí? Eu orei. Não, meu irmão. Sabe a visão que eu tenho? Está nas mãos de Deus. Ele pegou a minha causa, entreguei na mão dele, já chegou lá, já está com ele. Essa é a visão, é uma visão muito clara. E aí, se você desenvolver fé e começar a usar a fé, você vai começar vendo um trabalhar de Deus. Você olha assim, você já vê, é Deus. Deus já está respondendo, Deus já está fazendo.
Alguém crê nisso? O problema é que quando você não usa a fé, você não enxerga Deus por trás. Então, problema, que para você é problema, é uma ação de Deus e você nem está vendo. É Deus fechando algo para abrir outro. Ele está mudando rota, então ele tem que fechar aqui, porque senão você ia aqui. Aí ele fecha aqui, você se apavora. Não, é Deus. Eu orei, ele já está mudando rota, ele já está mudando, ele já está desviando. Já vem algo aí, entendeu? Não, mas eu orei tanto pela festa, eu orei tanto, não sei o que lá, e vai chover. Meu irmão, deixa chover. Deus preparou algo melhor do que eu tinha preparado, entendeu? É sempre assim. Não, mas não sei o que lá, e agora veio a resposta, e a resposta é não. Aí a gente fala, está vendo? É o diabo. Tem nada do diabo, meu irmão. Deus está trabalhando algo. Eu creio, fecho os olhos e pela fé eu vejo, Deus está fechando isso, porque Ele vai abrir algo melhor, Ele já está fazendo. Deus já tem um plano, é que eu não sei o plano, então eu estou meio perdido nesse sim, não, às vezes é não, às vezes é sim, eu estou perdido, mas uma coisa eu sei, Deus é que está fazendo tudo na minha vida. Enxergar o que ninguém enxerga. Então usa a sua fé, pede para o Senhor, pede. Fale comigo assim: Deus me dá visão, Deus me dá sonhos. Pede, meu irmão, pede. Eu acredito tanto nisso. Nós éramos presbíteros numa igreja, e eu acho que eu já era presbítero, não sei, Luiz que lembra as coisas, eu não lembro. E foi nos dado de abrir um grupo familiar no Jardim do Vale. Não tinha nem asfalto ainda, gente, lá. E nós íamos abrir um trabalho no Jardim do Vale. Era um grupo de apoio, um grupo de comunhão, um grupo familiar. E eu comecei a orar, pedindo a Deus que me mostrasse uma casa. Gente, eu vi a garagem, a casa, eu vi. Foi a primeira família que ganhamos para Cristo. Eu vi. O culto era na garagem. A Dorinha foi curada na garagem. A Dorinha da nossa igreja foi curada nessa garagem no Jardim do Vale. Você crê nisso? Pede para o Senhor mostrar. Você tem dúvida, não tem? Pede para o Senhor mostrar. Ele vai mostrar. Ok? Agora eu acabei mesmo. Use a sua fé para continuar. Fala para alguém assim do lado assim: use a sua fé para você não parar, para você continuar. Não pare, não pare, não pare, não pare. Continue a remar, continue a remar. Gente, por várias vezes, não é uma vez nem duas não, eu fui dormir pensando que era o último, pensando que ia acabar. Não foi uma vez nem duas não, por várias vezes. Eu fui dormir falando: bom, amanhã, como vai ser, eu não sei. Aí Deus sempre põe um anjo na vida da gente, né? Alguém que pega e fala algo, né? Aí tem aquela boca que não é maldita, é bendita. É aquela boca que alguém fala algo, fala assim: olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus manda te dizer que Ele está com você, que Ele está cuidando de tudo. Usa a sua fé para continuar. Eu vou continuar. Como vai ser eu não sei, mas parar eu não vou parar não. Pois fiel é o que prometeu, e Ele vai cumprir tudo que prometeu sobre a minha vida. Parar eu não paro. Sangrando, mas caminhando. Leproso, mas caminhando. É porque você não sabe o que me espera.
O que me espera, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coração nenhum alcançou. As grandes coisas que Deus tem preparado para aqueles que continuam. Usa a sua fé para dar mais um passo. Mais um passo. Tem horas que é mais fácil voltar para trás. Parar é mais fácil. Acredite, eu sei, é fácil. Para, é fácil. Precisa de fé para continuar. Precisa, gente. Usa a sua. Mas eu acho que eu não tenho fé para tudo isso. Então, mas não precisa usar. Se ela for pequena, usa, porque o poder é dele, não é seu. Um dia assistindo um filme, essa frase marcou. Falava assim: é melhor ficar vivo hoje para lutar amanhã. Nossa, na hora eu falei, é isso mesmo. Talvez hoje não deu, mas Ele me manteve vivo, me sustentou, me guardou. Sabe por quê? Porque Ele tem uma vitória preparada amanhã para a minha vida. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Mas e a vergonha que você passou? Então, no lugar da vergonha, haverá uma porção dobrada de honra. Ele vai me honrar. Eu vou continuar, né? Já chorei muito, mas Ele tem preparado um sorriso nos meus lábios. Voltarão com risos nos lábios os que saíram chorando semente. Continua, usa a sua fé para continuar. Não pare, né? Porque voltará com risos. O Senhor trará risos nos nossos lábios. Para quem? Para quem continuou. Por isso que em Apocalipse fala: quem vencer herdará todas essas coisas. Contará a história. Quem continuar vai contar a história. Marcos 5, 35 e 36. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Deixa eu falar a você, seria impossível, humanamente falando, impossível. Deixa eu descrever isso para você, para valorizar aqui um pouco o texto. Jairo está desesperado. Jesus perdeu muito tempo com aquela mulher, contando 12 anos da hemorragia dela. Jairo desesperado. E ele, vamos. Nesse momento chega alguém com essa delicadeza, deve ser um homem, falando. Porque o homem é assim, né? O homem fala, né? Ele não floreia nada. Chega. Então, Jairo morreu. As pernas devem ter bambeado, perde o chão, coração calafrio, fica tudo escuro. É humanamente continuar, humanamente difícil, impossível continuar. Jesus viu isso na hora. Jesus pegou na mão dele? Não. Jesus empurrou ele? Não. Jesus ensinou ele: use sua fé. Continue. Não tenha medo. O medo te faz parar. A fé te faz andar. Continue crendo. Aí as pernas estão mole, embaixou tudo. Ele fala: eu creio. E quando ele vai cair na sua fé, em tudo, no seu emocional, ele fala: ajuda na minha incredulidade. Aí eu acredito que aí realmente, aí há um pegar de mão, aí há um abraçar, aí é um pôr e falar: Jairo, vamos, a menina não está morta, ela dorme, vamos embora, bora, vamos lá, Jairo.
Eu não sei como é que ele foi andando, não sei como, mas ele foi. Chegou lá, uma cena horrível, gente chorando, um luto terrível. Mas sabe quem estava com ele? O Cristo, que o centurião mandou buscar, que a mulher foi buscar, a mulher cananeia, era o Cristo que estava lá. Eu imagino depois que ressuscitou a menina, a mulher de Jairo falando com ele: você é um homem de fé, você é um homem de fé. Se não fosse a sua fé, por ter dado um passo, se não fosse a sua fé de ter falado para mim que ele poderia curar nossa filha, e se não fosse a sua fé de continuar até aqui, hoje eu estaria enterrando minha filha. Mas porque você usou sua fé, eu não precisei enterrar uma filha. Você tem fé. Amém, irmãos? Fica de pé.